Eu sou o babaca por fazer uma cena no casamento da minha irmã, do qual ela gastou mais de 10 mil, por causa de uma piada? Minha irmã, 24, mulher, se casou na semana passada. O casamento dela foi muito bem planejado, recebemos convites 6 meses antes e minha irmã despejou cerca de 10 mil dólares neste casamento, e isso sem custos de alimentação adicionados. Ela também convidou mais de 100 pessoas, era um casamento étnico, então havia alguns amigos de amigos. A cerimônia foi linda. Foram tantas fotos tiradas, todo mundo se divertindo muito, sonho em comer a comida que comi lá só mais uma vez na minha vida. Até o jantar de ensaio uma semana antes foi mágico. A questão surgiu depois que minha irmã e seu marido disseram sim, foi a recepção. O bolo foi cortado, e tudo foi ótimo. Eles estavam rindo e se divertindo, e então voltaram e fizeram seus discursos. O discurso de seu marido foi comovente com um toque de humor. Quando chegou a hora de ela dizer o dela, no entanto, as coisas foram mal. Ela começou muito bem, fazendo algumas piadas sobre alguns membros da família. Nada prejudicial. Mas então isso me pegou. Ela fez uma piada sobre pensar em ter um casamento seco porque eu era tão viciado. Para esclarecer, tenho lutado contra o vício do álcool e ela está bem ciente disso. Ela nunca apoiou muito minha jornada de recuperação porque sempre me viu como um adito. Minha irmã tem a ideia de que uma vez que você luta contra um vício, você enlouquece e perde o controle se tiver a chance novamente. Não importa se você se recupera ou não, aos olhos dela, você sempre é um viciado. Todos riram e eu me senti humilhado. Ela estava rindo também e então continuou. Eu não queria interrompê-la, então apenas esperei. Eu senti vontade de chorar e gritar ao mesmo tempo. Era uma raiva e uma tristeza que eu nunca tinha experimentado antes. Depois de seu discurso, eu falei. Eu a trouxe para algum lugar privado. Eu disse a ela que não gostei da piada dela e que não foi engraçada, e que senti que ela me humilhou. Ela ficou com tanta raiva e começou a gritar, coisas como tem um casamento inteiro esperando por mim lá atrás. Quem você pensa que é para me trazer aqui e desperdiçar meu tempo, e é só uma piada, não seja tão irritado. Ela me acusou de arruinar seu casamento e começou a gritar. Ela voltou para a cerimônia e eu apenas fiquei lá. Assim que voltei, todos estavam olhando para mim e minha irmã estava chorando nos braços do meu pai. Meu pai começou a gritar comigo dizendo que eu estraguei o casamento da minha irmã e fiz uma cena. Eu gritei de volta e quando percebi que muitas pessoas estavam assistindo, fiquei com raiva e fui embora. Agora toda a minha família está com raiva de mim e eles não param de me enviar mensagens dizendo que eu deveria me desculpar. Eu não quero. Eu sou o babaca? Edit, com base nos comentários, gostaria de esclarecer algumas coisas. Acho que posso ser o idiota porque assim que saí e vi meu pai, ele começou a gritar comigo e eu gritei de volta. Se eu tivesse acabado de sair, não teria causado uma cena. Também gostaria de dizer que não é a primeira vez que minha irmã faz um comentário desagradável sobre minhas lutas contra o vício, e meus pais sempre a desculpam. Eles me dizem que não concordam com ela, mas eu deveria suportá-la e entendê-la. Por fim, o casamento e a recepção ainda estavam acontecendo, eu a puxei imediatamente depois para que as pessoas estivessem olhando para nós. Acho que a reação dela foi porque ela estava ansiosa porque as pessoas estavam olhando e ela não queria deixar um momento tão especial. Eu sou o babaca por demitir um colega de trabalho? Então eu, 29, homem, comecei um novo emprego há cerca de 3 meses. Tem sido super legal e eu amo meu trabalho. O único problema foi entre um colega de trabalho, 20 e poucos anos, mulher, Jenny, e eu. Ela não teve vergonha de me deixar saber que estava interessada em mim. Eu sou, no entanto, casado. Fiz o possível para encerrar e disse a ela que estou muito feliz em meu relacionamento e que não estou interessado nela. No entanto, alguns de seus amigos começaram a se referir a ela como minha esposa do trabalho e a mim como seu marido do trabalho. Expressei meu desconforto com isso e parei de responder quando eles dizem isso.
Há pouco tempo, meus colegas de trabalho e eu fomos a um bar e durante a noite as amigas dela ficaram tentando nos levar para um encontro. A certa altura, Jenny me disse que minha esposa não precisava saber. Eu terminei naquele momento, fui para casa, conversei com minha esposa, ela estava compreensivelmente magoada. Eu não contei a ela sobre isso antes, mas não queria incomodá-la. Razão idiota, eu sei, e cheguei à conclusão de que eu precisava ir ao RH. Contei ao RH sobre o incidente, disse a eles que me sentia desconfortável em trabalhar com ela no futuro e que meus outros colegas de trabalho estavam encorajando isso. Eu também dei a eles algumas correspondências que tive com ela que eram relevantes. Ao longo da investigação, o RH encontrou mais evidências de má conduta e acabou demitindo-a por assédio sexual. Eu não esperava isso e só queria que ela fosse transferida ou algo assim. Agora meus colegas de trabalho estão me ignorando e pisando em ovos ao meu redor. Eu sou o babaca? Eu sou o babaca por não punir minha filha do meio por gritar com minha filha mais velha e expulsá-la de casa? Tenho 3 filhos, Ava, 25, mulher, Kendall, 16, mulher, e Darren, 13, homem. Kendall foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline no final do ano passado. Ela tem extrema ansiedade e um pouco de pavio curto. Ela está em terapia e, segundo ela, está conversando com seu terapeuta sobre o que aconteceu neste incidente. Meus outros 2 filhos tinham a tendência de tentar provocá-la e fazê-la surtar porque achavam engraçado. Falamos com eles várias vezes, meu filho foi punido, etc. Melhorou com o diagnóstico e pensei que finalmente deu aos meus outros 2 filhos o empurrão e a percepção de que isso não é engraçado e típico de irmãos. Ava se mudou depois da faculdade, mas mora perto e a visita com frequência. Nesta semana, os adolescentes tiveram um dia de folga devido ao desenvolvimento da equipe. Kendall é do tipo que dorme se ela não tiver mais nada acontecendo, seus 2 irmãos sabem disso. Também sei que ela dormiu muito pouco na noite anterior, pois antecipava o dia de folga. De qualquer forma, eu saio para o trabalho assim que Ava está chegando. Ela não disse que estava vindo, então foi uma surpresa bem-vinda. Eu digo a ela que Darren está jogando videogame, Kendall está dormindo. Ela disse legal e foi se juntar ao irmão. 1 hora depois, recebo uma ligação de Ava e ela está chateada. Ela diz que Kendall gritou com ela para dar o fora da casa dela, e não parou até que Ava realmente fosse embora. Liguei para Kendall. Ela me disse que Ava e Darren entraram em seu quarto, rindo e a sacudiram até ela acordar, depois saíram do quarto. Ela tentou voltar a dormir, mas não conseguiu. Kendall estava exausto e teve uma semana difícil. Ela desceu as escadas e perguntou o que diabos havia de errado com eles. Eles continuaram rindo e disseram para ela se acalmar. Foi quando Kendall gritou para Ava sair de casa. Eu disse a Kendall, embora gritar não seja a melhor maneira, eu entendi por que ela fez isso e ela não estava em apuros. Mandei uma mensagem para Ava e disse que nos falaríamos naquela noite, pois eu tinha que trabalhar. Fui para casa depois e deixei Darren de castigo, tirando seu Xbox. Ele então tentou dizer que era injusto da parte de Kendall expulsar Ava porque ele a queria lá. Perguntei por que eles fariam isso e eles disseram que queriam que Kendall viesse tomar café da manhã com eles. Eu disse a ele que não acreditava nisso e os acusei de apenas tentar irritá-la. Ele finalmente admitiu isso. Então fui para a casa de Ava. Ela disse que era um pouco dos 2. Eles queriam mexer com ela e pensaram que ela ficaria um pouco chateada. Ela também queria genuinamente comprar seu café da manhã. Eu disse que havia tantas maneiras de fazer o último. Ava tentou dizer que é injusto que ela e Darren não possam tratá-la como irmãos normais fazem porque ela poderia perder o controle. Ela apontou que eu sempre disse que minha casa era dela. Eu disse sim, mas Kendall mora lá e ela tem o direito de se sentir segura. Não é como se ela tivesse tentado expulsar Darren. Meu marido me apoia, mas Darren e Ava ainda estão chateados. Ava acha que é justo que Darren seja punido e ela receba uma palestra, mas que Kendall não deveria escapar.